Você quer aprender a fazer desenhos realistas como esses em um curso completo com mais de 100 aulas? Clique no link da descrição para saber mais detalhes. Oi pessoal, tudo bem? Tô voltando aqui depois de um tempo com mais um review de material. Antes eu vou pedir para vocês não estranharem muito a minha voz, porque eu tô com uma inflamação forte na garganta, mas eu não queria esperar mais para gravar esse conteúdo para vocês. Então infelizmente hoje a minha voz vai ficar um pouco anasalada mesmo. Hoje eu resolvi trazer esse papel. É um papel que muita gente já ouviu falar. Ele é um papel bem profissional e ele tem medidas diferentes das medidas que nós temos aqui no Brasil. Nossas medidas são a 4, né, que é a mais tradicional, que a gente mais usa, e a 3, que é o dobro da A4. Porém, esse aqui não é um A4, ele tem medidas um pouco maiores. Eu vou pegar um desenho aqui para que a gente possa comparar o tamanho da folha. Olha só, esse desenho aqui foi feito numa A4. Olha a diferença, um dedo praticamente. E aqui menos de 1 centímetro, mas é uma diferença considerável. Se você imaginar que você vai colorir no papel todo, como eu gosto de fazer, né? Preencher 100% do papel com o desenho, faz uma diferença, olha. O papel maior que esse também é maior que o nosso A3. E se não me engano tem um que é intermediário. Esse papel aqui é um papel que muitos artistas que utilizam várias técnicas de coloração costumam adquirir. Ele tem a versão Vellum, que tem um pouquinho de textura, e a versão Smooth, que é mais lisa. Aqui tem as medidas, né? As medidas estão em centímetros, mas também em inch, que é a medida americana. Mas o bom é que eles colocam em centímetro também, então dá pra gente ter uma noção dessa questão do tamanho. Um A4 é 21 por 29,7. E ele é um papel com gramatura bem alta, olha, 270 gramas. Esse aqui, então, é bem mais grosso, bem mais encorpado. Isso, muito provavelmente, vai trazer um desempenho melhor no quesito de trabalhar muitas camadas. A questão de ser Vellum ou Smooth, isso vai de gosto, tá? Porque o Vellum tem um pouquinho de textura e o Smooth é mais liso. Isso aí é uma questão muito pessoal, é o seu gosto, é como você gosta de trabalhar. Tem gente que prefere papel mais liso, tem gente que prefere papel com um pouquinho de textura. Olha só, eu até apaguei uma das luzes aqui, porque eu quero tentar mostrar para vocês um comparativo da Hahnemühle Nostalgie, que é um papel, né, 190 gramas, até esqueci de colocar aqui, mas é de 190 gramas, que é um papel que eu já usei bastante aqui no canal, para esse, né, da Strathmore Bristol. Gente, eu não sei falar inglês, então vocês me perdoem aí se a pronúncia estiver ruim, tá? Com relação à gramatura, olha só a diferença. Acredito que dê para ter uma noção, ó. O de trás é o Strathmore e aqui o Hahnemühle, olha, bem mais encorpado, né? Ó, vou tendo manusear aqui. Percebe a diferença? E a questão da textura. A textura dos dois é muito parecida. Então, se você usa um papel mais liso que o Hahnemühle Nostalgie, talvez você estranhe a versão Vellum. Se você usa, por exemplo, o Canson Layout, que é mais liso que o Hahnemühle Nostalgie, talvez você vá gostar mais da versão Smooth da Strathmore Bristol. Mas se você conhece o Hahnemühle Nostalgie e gosta da texturinha suave que ele tem, você vai gostar, porque é bem similar, ó, até atrás, tá vendo? Bastante similar. A diferença, lógico, é que esse é bem mais encorpado, então ele tende a suportar muito mais camadas. E aí nós vamos descobrir isso fazendo o desenho, né? Normalmente, review de papel, eu testo vários materiais de coloração e pintura. Então é isso que eu vou fazer agora, antes mesmo do desenho. Bom, iniciando aqui os testes com os lápis escolares, uma coisa que eu percebi é que como o papel é bastante encorpado, pelo menos nesse teste, os lápis macios tiveram um desempenho melhor. É que lápis mais rígidos
como a gente precisa, às vezes, forçar um pouquinho mais para conseguir uma pigmentação um pouco mais viva, ele faz um leve vinco no papel. Não chega a ser um vinco forte, até porque o trabalho em camadas a gente não força muito o lápis, mas dá uma leve amassada no papel. Já com os lápis mais macios, a gente não precisa forçar. Normalmente os lápis mais macios, eles têm um pouquinho mais de pigmento também, né? É o caso do Super Soft aí e do Giotto Supermina. Eu não preciso fazer praticamente nenhum esforço pro pigmento ir pro papel. Isso aí colabora para eu conseguir fazer um preenchimento sem forçar o lápis. Em nenhum momento eu preciso pressionar um pouco mais o lápis. Quem está mais acostumado a trabalhar com lápis escolar sabe que, apesar da gente trabalhar em camadas com a mão suave, em alguns momentos, dependendo do resultado que a gente precisa alcançar, a gente vai precisar sim aumentar um pouquinho a pressão sobre o lápis. Isso me incomodou um pouco nesse uso de lápis escolar rígido nesse papel. Dá para usar, ok, tá? É claro que você pode ir só repetindo as camadas várias vezes, porque o papel tende a aguentar, justamente por ele ser mais encorpado, mas eu achei muito mais agradável trabalhar com lápis macio, porque ele já solta o pigmento mais fácil e eu não preciso fazer esse esforço, essa pressão a mais para o pigmento ir para o papel, e aí, consequentemente, também eu posso fazer menos camadas. Não que o papel precise que eu faça menos camadas, mas porque ganha tempo também, né? Quanto menos camadas eu precisar fazer, mais rápido eu chego ao resultado final que eu quero. É algo que eu observei especificamente nos lápis de linha escolar. Eu prefiro o desempenho dos lápis mais macios, como o Super Soft e o Giotto Supermina. Com relação aos lápis de linha profissional, todos eles são macios, né? Mesmo o Polychromos, que é o mais rígido desses lápis que eu tenho aqui, ele ainda é mais macio do que os lápis escolares. Então, zero problemas aqui para trabalhar com esses lápis. Todos eles, eu percebo que foi muito fácil trabalhar. Eu não preciso forçar em nada, né? Porque eles têm uma pigmentação muito superior aos escolares e uma maciez também muito superior aos escolares. Vocês podem perceber que em alguns dos testes eu vou voltar mais de uma vez, repetindo camadas, mas porque esse papel, como dito anteriormente, ele tem um pouquinho de textura. E lápis cremoso, quando a gente trabalha em papel com um pouco de textura, ele tende a ainda deixar aparecer um pouco dos poros do papel mesmo, é normal. Então eu volto só para aprimorar esse preenchimento. Eu amei o desempenho desse papel com todos os lápis profissionais. Falando agora dos marcadores, é muito gostoso usar marcador nesse papel. Ele vai transferir sim um pouco de pigmento pro verso, mas isso é o tipo de coisa que só não vai acontecer quando a gente usar papel próprio para marcador, o que não é o caso aqui. Mas o que eu percebi é que a tinta, o pigmento do marcador, ele não espalha muito, né? Vocês vão ver que tem um borradinho ou outro aí, mas porque eu mesma ultrapassei a linha dos quadradinhos aí. Mas no geral, o pigmento espalha bem pouco. Isso é ótimo para trabalhar com marcador, tá? E falando em marcador com lápis de cor, é uma das combinações que eu mais gosto de fazer no dia a dia e não tem o que falar, zero defeito. Falando agora das técnicas úmidas, eu gostei do desempenho de toda e qualquer tinta que eu utilizei aí. E o papel não sofreu com nenhum dos testes. Nas aquarelas eu até acreditei que parecia que ia danificar o papel pela aparência que ficou, mas não, danificou em nada o papel. E as tintas spray também, foi super tranquilo, eu não consegui gravar, mas ficou muito bom o resultado. Mesmo o papel tendo pouca textura, a fixação dos sprays também é perfeita. Então dá para fazer fundo com todos esses materiais tranquilamente. Vocês vão perceber isso no desenho mesmo, que eu resolvi fazer o fundo com tintas acrílicas e o auxílio de nanquim branco. Bom, eu resolvi não usar o aerógrafo aí, eu queria trabalhar com pincéis e espuma, né, que é um tipo de procedimento que eu acho prático de fazer. E vocês podem perceber que eu fiz muitas camadas de tinta acrílica aí, né, eu queria reproduzir o fundo de um pôster do documentário do Superman, né, com o Christopher Reeve, mas no fim eu não gostei de como ficou, então eu achei que essas nuvens cor-de-rosa não ficaram legais e eu não queria usar o aerógrafo, então eu optei por cobrir tudo. E nesse caso, eu teria que fazer mais camadas de tinta. E o papel aguentou tranquilamente.
É claro, ficou um relevo, porque tem muitas camadas de tinta, mas não prejudicou em nada o desenho. Iniciando o processo do personagem, eu começo aí usando no traje os marcadores como base, e eu só comprovei o que eu já tinha percebido nos testes, né? A folha absorve muito tranquilamente o marcador, a secagem é rápida, isso é uma característica dos marcadores à base de álcool, né? Esse papel ajuda muito no processo de coloração com o marcador. O marcador não espalha além da área que você deseja. Eu optei por fazer a pele dele utilizando apenas lápis profissionais. Então eu apanhei um pouquinho porque eu não estou acostumada a fazer área nenhuma de desenho apenas com lápis profissionais. Eu fiz pouquíssimas vezes. Normalmente eu mesclo muito lápis profissional com lápis escolar, que são lápis que eu estou mais acostumada a lidar. Mas nesse desenho específico eu queria testar essa questão, né, de conseguir fazer uma pele 100% com lápis profissionais, especialmente uma pele clara, que é o caso dele, mas que é o tipo de pele que eu tenho mais dificuldade de fazer mesmo com lápis escolares. E assim, o papel foi espetacular nesse quesito, porque vocês podem perceber que eu fiz muitas camadas de lápis. Eu passei algumas camadas de blender, que sela o papel, sela as colorações anteriores, então existia um risco, né, de encerar o papel e, no entanto, isso não aconteceu justamente porque eu estava usando lápis profissionais. Se fossem lápis escolares, eu não teria conseguido tantas camadas, com certeza, depois de ter selado com blender. Mas, obviamente, chegou uma hora que não deu certo mais, porque eu empolguei, fui passando muito blender, e aí eu percebi que os pontos mais claros estavam claros demais, então eu precisava escurecer um pouco mais, e ao precisar escurecer os pontos mais claros, eu preciso automaticamente, para ter contraste, escurecer um pouco mais também os pontos de sombra. Então eu precisava de mais camadas, e como eu já tinha selado muitas vezes, eu comecei a notar que a pele dele começou a ficar um pouco encerada. Mas isso não foi um problema do papel, foi um problema meu. Eu que fiz errado, eu usei a técnica de forma errada, justamente pela inexperiência em trabalhar exclusivamente com lápis profissionais em uma parte do desenho, tá? Então eu tenho que treinar um pouco mais isso. Mas no geral, mesmo a pele tendo ficado um pouco encerada em alguns pontos, eu gostei muito do resultado. E o papel foi fantástico nisso. Eu não posso nem reclamar do papel com relação a isso. Inclusive, no traje, especialmente na parte azul, eu repeti muitas vezes camadas utilizando Super Soft, que é normal da gente ter que repetir mesmo, né? Quando a gente está lidando com lápis escolares, mesmo um lápis que tem uma pigmentação boa, mas eu repeti muitas vezes e a folha não sofreu em nada, né? Inclusive em partes em que eu precisei apagar, como na orelha dele e até no símbolo, vocês vão perceber depois, eu precisei apagar e a folha também não sofreu. E eu apaguei muitas vezes usando até borracha elétrica, que é uma borracha que tende a machucar um pouco mais a folha, e a folha não sofreu nada. Nem na orelha, que foi onde eu usei um pouco mais de pressão mesmo, porque eu precisava ajustar mesmo o tom, que estava muito escuro, quanto no símbolo, que eu tinha feito sombreamento, vocês vão perceber aí, e no fim das contas eu não gostei do sombreamento, optei por trazer a coloração mais chapada mesmo, que é como é originalmente o traje desse personagem. Se vocês pegarem qualquer foto dele, vocês vão ver que não tem esse sombreamento no símbolo do peito, é basicamente só costura. E mesmo na parte em que eu precisei apagar e refazer usando lápis escolar, foi tranquilo, o papel não sofreu, o lápis não sofreu para preencher ali em cima de onde eu tinha apagado antes. Isso é uma qualidade do papel. E o cabelo foi tranquilo. Eu fiz muitas camadas, eu usei tanto lápis profissionais quanto lápis escolares. Todo o material que eu usei, eu consegui usar de forma bem tranquila, sem danificar o papel em nenhum momento e atingindo um resultado bem interessante. Tirando o problema na pele, que, como eu já disse, foi erro meu. Não foi uma limitação do papel. E no geral eu gostei muito de trabalhar nesse papel, utilizando tanto os lápis escolares macios, quanto os lápis profissionais. Bom, pessoal, o que eu posso dizer como conclusão geral desse papel é que eu gostei bastante de como ele se comportou em todos os testes, mas eu prefiro o resultado com lápis mais macios, então eu gostei de todos os lápis profissionais usados nele e gostei muito do Super Soft e do Giotto Supermina. Marcador eu gostei demais e marcador com lápis de cor também, achei que ficou muito bom. Com relação às tintas, nos testes que eu fiz, todas as tintas, olha, fixaram muito bem nesse papel, mesmo ele não tendo uma textura alta, que
Normalmente papéis com maior textura favorecem a aplicação de tintas e então dá pra gente entender o porquê esse papel é muito utilizado por artistas que usam várias técnicas. Inclusive, eu usei essas técnicas, é claro, eu não usei muito, mas não estufou nem amassou nada. A única coisa que eu percebi, mas eu não sei se foi erro meu, se é do papel, pelo fato dele ser muito encorpado. Eu tinha gravado, eu vou ver se eu consigo deixar aí na tela. O papel, ele tem camadas, né? Ele é bem encorpado, então ele tem camadas de celulose. Numa das pontas, eu não lembro qual, soltou um pouquinho, uma camada. Acredito que tenha sido pelo excesso de tinta. Como eu não gosto de deixar aquela borda branca, eu costumo então prender a fita crepe por baixo e só dobro aqui em cima para não ficar aquela cola aqui. Então, querendo ou não, as laterais do papel não ficam protegidas. Então, eu acredito que pode ser por isso. Mas não foi um problema. Eu também joguei um pontinho de cola, segurei, prendeu, tanto é que eu nem consigo me lembrar em qual parte foi. Eu já olhei os 4 cantos aqui, não sei onde foi. E houve um rasguinho bem sutil aqui, nem dá para vocês verem, mas foi bem sutil mesmo. Também passei aqui um pouquinho de cola só para não abrir mais. Com relação a essas manchas aqui, quem já usa marcador sabe que isso é normal, não é um defeito. Isso só não vai acontecer em papel próprio para marcador. Então, com certeza, vocês verão em momentos em que eu usar esse papel, eu fazer técnicas variadas nos fundos dos desenhos com algum tipo de tinta. O papel me passou, de fato, muita segurança para uso de técnicas úmidas. Para mim, é um papel excelente, especialmente se você gosta de usar várias técnicas diferentes. Para mim, o ponto negativo desse papel é o valor. Na verdade, são 2 pontos negativos. Um é o valor. O bloco vem com 20 folhas e ele está custando entre R$ 69,00 e R$ 85,00 com 20 folhas. Se a gente for comparar aí com a Hahnemühle Nostalgia, que está na mesma faixa de preço, mas vem 50 folhas, é uma diferença grande, são 30 folhas a menos, né? Mas a qualidade é muito superior também. Esse papel ele é muito mais profissional, então é óbvio que ele vai ser mais caro. Você tem que colocar na ponta do lápis o que é vantajoso para você. Falando puramente de valor e de quantidade de folhas, esse é sim um ponto negativo. O outro ponto negativo para mim é que se eu quiser um tamanho maior, o que seria o A3, por exemplo, né, que na verdade não é A3, é maior, seria 11 por 17 inch, que é 27,9 por 43,2, ou seja, um pouquinho maior mesmo que o nosso A3 que a gente utiliza aqui. E qual é o ponto negativo? Tá muito difícil achar esse outro tamanho. Então, se você quiser um papel desse em tamanho mais próximo do A3, você vai ter que importar. Não tem outra opção, porque as lojas aqui do Brasil você não encontra. Eu já olhei em tudo. Todas as papelarias online famosas, tanto no Mercado Livre quanto na Amazon. Alguns amigos já compraram na Amazon há um tempo atrás, mas até pela Amazon tá difícil de encontrar. Então, talvez a opção seria comprar na Amazon americana. Tem algumas lojas que fazem o envio pro Brasil, então seria a opção. E aí a gente cai na questão de que vai ter as taxas, tem que pôr na ponta do lápis também. Então é isso, eu acredito que eu falei tudo. Eu espero que vocês tenham gostado desse review. Se ficou alguma dúvida, pode perguntar aí nos comentários. Eu demoro um pouco para responder, gente, mas eu sempre pego um vídeo e vou respondendo os comentários de vocês, tá? Mesmo que demore, em algum momento eu respondo. Então, se tiver alguma coisa que vocês ficaram com dúvida, pode perguntar aí. Ou me chama lá no Instagram, me pergunta por lá também, que lá é mais fácil de eu ver e eu acabo respondendo mais rápido, tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.